pastor André, pastora Lia estarão conosco. E hoje, para esses dois cultos, nós fizemos um convite para o pastor Johnny. Ele ministrou no culto das 5, estará agora. Eu quero que você receba ele com muita alegria, aplaudindo ao Senhor nosso Deus. Dizer que é uma alegria te receber, pastor Johnny. Meio que admiro o trabalho lindo, tua garra, tua determinação, né? O nosso pastorzão ali na Conviver de Capivari, e tem sido um canal de bênção naquela cidade. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Boa noite, povo de Deus. Estou falando com o povo mais feliz dessa terra. Boa noite. Deus abençoe a sua vida, amém. Se coloque de pé no seu lugar, por favor, só mais um tempinho. Eu gostaria que você levantasse suas duas mãos para o céu. Levante sua cabeça para o Senhor. Nós viemos cultuar a Ele. E tem uma canção que diz assim: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer. Diga a Ele: queremos o nessa noite e agradecer-te. Obrigado, Senhor. Oh, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno e céu. Aplauda bem forte a esse Deus. Aplauda bem forte a esse Senhor, aleluia. Glória a Deus, amém. Pode sentar nesse lugar, fica à vontade. Uma honra poder estar aqui com vocês. Quantos aqui ainda não me conhecem, não sabe quem eu sou? Levanta sua mão assim. Temos alguém ali? 2 pessoas aqui também, glória a Deus. Ali uma família, quantos mais? Lá atrás também, amém. Aqui, ali, uau, glória a Deus. Quantas pessoas? Eu acho que nós podemos aplaudir o Senhor por essas pessoas, né? Glória a Deus. Eu sou um filho da casa, sou pastor ali na cidade de Capivari de Baixo. O Senhor tem sido tão bom para conosco, né? E estamos caminhando juntos aí, já fazem mais de 30 anos. E o Senhor tem sido fiel. Estamos na cidade de Capivari faz 6 anos já. E quero deixar um abraço para os irmãos do povo capivariense. Um povo feliz, um povo que ama a Deus, um povo que está no caminho de viver uma vida de prosperidade melhor do Senhor Jesus Cristo. Amém ou não amém? Eu sou casado, graças a Deus, muito bem casado. Minha esposa é a pastora Thaís, ela vai estar aqui também, um domingo ministrando. Uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, uma mulher linda, maravilhosa. Deus foi bom comigo, amém? Querido irmão, se você está solteiro, sozinho, e você se acha meio desconfigurado, assim como Deus foi bom comigo, Deus vai ser bom para você também, em nome de Jesus. Vocês vão conhecer a minha esposa e dizer: meu Deus, só foi a oração mesmo, porque olha, é só Deus mesmo na minha vida, irmão. Eu tenho 2 filhos, fruto de um casamento sólido, o Jonathan e a Yasmin. O Jonathan tem 15 anos, e a Yasmin está aqui, tem 13 anos, e filha, ali a missionária Yasmin. Por favor, se coloque de pé, missionária. Glória a Deus. O meu filho, ele toca bateria, já toca aqui na igreja também, no Start, ele participa. Yasmin também toca teclado, eles participam servindo aqui. E eu sou muito grato a Deus por isso, ter uma família diante do altar do Senhor, amém? E eu quero trazer uma ministração, uma palavra que foi ministrado por Deus, e eu tenho certeza que você também será ministrado aqui nessa noite. Então eu quero que você abra o teu coração e deixe o Espírito Santo conduzir você para o novo tempo. E o tema que eu quero colocar, que eu coloquei, que o Senhor me deu para essa palavra de hoje é tempo de romper. Vou falar de novo porque eu acho que você não está acreditando. É tempo de romper. Há um convite de Deus para mim e para você, para que nós venhamos sair da zona de conforto.
Ao convite de Deus, nos estimulando para que eu e você possamos viver algo novo e sobrenatural do Senhor. E quando se fala de romper, eu fui procurar no dicionário Dr. Strong, e no dicionário diz no hebraico: romper é explodir, romper é abrir caminho, romper é avançar com poder. E no grego diz que romper é quebrar por pressão, romper é não mais suportar. Então, quando se fala de romper, nós precisamos entender que nós somos filhos e filhas do Senhor. Quantos são filhos aqui, filhas? Diga amém. Então, naturalmente, o Senhor te formou a imagem e semelhança dele, amém ou não amém? Então, quando somos a imagem e semelhança, automaticamente o Senhor Jesus rompeu, Ele veio na terra, Ele conquistou, Ele tomou lugares. O Senhor Jesus, Ele veio na terra, Ele estabeleceu um propósito claro. Então, quando eu entendo isso, automaticamente, na minha vida e na sua vida, isso não pode ser diferente. O Senhor nos colocou uma unção, colocou em nós uma unção, para que nós vamos romper todas as amarras do diabo, para que nós vamos romper todas as investidas do inimigo, para que eu e você possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém ou não amém? Porém, há duas naturezas em nós. Quanta natureza? Vocês estão comigo, amém ou não amém? Quantas naturezas? Duas naturezas. Nós temos a natureza carnal, humana, e a natureza espiritual. Existe uma grande guerra nessas duas naturezas, porque enquanto a carne, o fruto da carne, é apenas as coisas ruins desse mundo. Irmãos, de verdade, nós sem Jesus na nossa vida, nós não prestamos. Estou sendo verdadeiro para você. Ainda bem que Jesus nos encontrou, amém ou não amém? Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Ainda bem, irmãos, porque nós nem sabíamos mais onde é que nós estaríamos se não fosse Jesus na nossa vida. Porém, Ele nos encontrou. Agora a natureza humana foi saqueada. Porém, nós precisamos viver o poder da natureza espiritual. E a natureza espiritual é que vai fazer a gente romper. Pastor, a minha carne, os meus desejos carnais, esse desejo vai fazer você não romper, vai fazer você ficar estagnado, paralisado, preso. Porém, no Espírito, cheio do poder de Deus, da unção do Senhor, você vai conseguir caminhar em direção àquilo que o Senhor já determinou. Quantos aqui tem promessa do Senhor para a sua vida? Então eu quero declarar, levanta a tua mão direita para o céu em nome de Jesus. Chegou o tempo dessa promessa do Senhor se romper na tua vida. Te prepara, porque nesses 31 dias, o milagre do Senhor vai acontecer na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus negócios, nos teus sonhos, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, diga amém. Romanos capítulo 8, versículo 5. A palavra de Deus, ela é clara. Romanos 8, 5. Se você tem a Bíblia, pode abrir ou pode acompanhar também aqui no telão. Diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, eles pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente, isso resulta em vida e paz. Amém? Vamos continuar a leitura. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Olha que forte que é isso. Não é o que o pastor Johnny acha, mas é o que a palavra de Deus diz. Porém, a palavra de Deus está dizendo, a mentalidade da natureza humana sempre, irmãos, sempre é inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Nós não somos mais controlados pela nossa natureza humana. Agora, nós recebemos a Jesus,
temos o Espírito de Deus. Agora quem nos controla é realmente o Espírito Santo. E é esse Espírito que nós precisamos mostrar os frutos. Caso contrário, nós deixaremos a nossa natureza vencer o Espírito. Irmãos, e tudo que nós estamos vendo, tudo que está acontecendo no mundo afora, realmente o mundo está indo de mal a pior. Porém a palavra de Deus, quando nós lemos, ela diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas ela não acaba aí. Se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, se os seus sonhos ainda não foram realizados, se a sua família, você está olhando e está dizendo, meu Deus, pastor, é só destruição, é só medo, é só engano, pastor, os meus filhos, o que vai ser da minha casa? Querido, eu quero dizer algo para você, a aflição é natural a gente passar, mas só que a palavra de Deus, ela não acaba aí, ela diz que nós vamos ter aflições, porém, Jesus venceu o mundo. E se Ele venceu, nós também vamos vencer. Porque a nossa natureza não é mais uma natureza carnal, mas é uma natureza espiritual. E o mesmo Espírito que agia em Jesus de Nazaré, é o mesmo Espírito que age na minha e na sua vida. O Senhor Jesus, quando Ele estava prestes a ir para o céu, Ele falou, eu vou para o céu, porém eu vou deixar o Espírito. Ou seja, há um poder de Deus. Se você deixar Ele entrar na sua vida, se você deixar Ele habitar no teu coração, esse poder de Deus pode mudar completamente a sua natureza carnal, e você se tornar um homem e uma mulher espiritual em nome de Jesus. Agora, existem algumas coisas para que nós vamos romper de verdade. Pastor, é muito bonito ouvir o pastor falar, pastor, é muito legal, porém, como nós vamos vencer? Como nós vamos conseguir dar o passo que precisa ser dado? Como que nós vamos sair do lugar que nós estamos? A primeira atitude que nós precisamos ter é pedir ao Senhor, Deus, eu quero romper a minha mentalidade carnal. Irmãos, a nossa mente, ela é um campo minado. E por incrível que pareça, hoje em dia, as maiores doenças que nós estamos ouvindo falar são doenças psicossomáticas, doenças na mente, doenças como depressão, doenças como crise de ansiedade, doenças como crise de pânico, algumas doenças que realmente muitas vezes nos estabilizam, porque a nossa mente está sendo minada, e por conta disso, a mentalidade carnal, ela faz aumentar ou potencializar aquela sementinha que é tão pequena que o diabo colocou, aquela sementinha que não ia gerar nenhum fruto, porém a mentalidade carnal pega essa semente e começa a trazer várias situações. E nós hoje, em nome de Jesus, a minha oração é para que você, em nome de Jesus, que você saia daqui hoje cheio do poder do Espírito Santo, e que a sua maneira de amanhã, quando você chegar lá na empresa, na sua casa, nos seus negócios, você não vai olhar mais como a natureza carnal, não. Você não vai olhar como, ai, está dando tudo errado, ai, pastor, e agora? Não. Você vai olhar e você vai proferir a palavra de Deus que vai sair da tua boca, dos teus lábios, porque a palavra de Deus há poder de transformação. Então nós precisamos caminhar em direção a isso, romper a mentalidade carnal. Por quê, pastor? O problema nunca será as impossibilidades, e sim a falta de fé mediante as impossibilidades. Irmãos, nós temos várias impossibilidades. Muitas situações nós olhamos, como nós vamos resolver? Não tem como, é impossível. Mas nós precisamos crer que existe um Deus, aleluia. E esse Deus, Ele é o Deus do impossível. Então quando nós olharmos com impossibilidade, aleluia, você tem que lembrar que existe um Deus que tem o poder para transformar toda e qualquer impossibilidade. Porque para nós pode ser impossível, para Deus nada é impossível. Então vamos clamar, vamos orar, vamos buscar. É impossível, para Deus não.
Pastor, é impossível de eu conseguir alcançar lá aquele negócio. Para Deus não. Pastor, é impossível da minha família vir para Jesus. Para Deus não. Pastor, é impossível o meu casamento dar certo. Para Deus não. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus das impossibilidades. Olha para quem está do seu lado, sacode essa pessoa, diga assim: o teu Deus é o Deus da impossibilidade, meu irmão. Vocês estão comigo, amém? Irmãos, uma outra coisa, o que nós pensamos sobre Deus, fica evidente diante das provações. Você quer saber que uma pessoa tem fé? Vê como ela age no tempo da provação. Você quer saber se uma pessoa realmente busca Deus? Vê como ele age no tempo da provação. Porque não é porque o vento está soprando que Deus não está ali. Não é porque a dificuldade se levantou que Deus não está ali. Pedro estava num barco, e a palavra de Deus diz que ele no barco, o vento estava soprando, a tempestade se levantando, as ondas batendo, Pedro e os outros discípulos, Jesus tinha dado uma ordem para eles atravessarem para o outro lado. Porém, agora Jesus vem andando no meio do mar, e quando Jesus chega perto do barco, eles ficam assustados que era um fantasma. Todos estavam vendo fantasma. Porém, Pedro foi o único que viu diferente. Porque as provações sempre virão para todos. Porém, aqueles que têm fé, no meio das provações, ouvem a voz do Senhor Deus. E quando Jesus fala, sou eu. Pedro disse, se for o Senhor que eu ande. No meio da tempestade, irmãos, no meio da tempestade, no meio da provação, se for o Senhor que eu vá até onde o Senhor está. Aí o Senhor Jesus fala para ele apenas uma coisa: vem. Meu Deus, eu sinto muito de Deus aqui dizer para você. O Senhor está dizendo para você hoje, vem. Pastor, mas eu tenho medo. Vem com medo mesmo. Porque se você afundar, o Senhor vai levantar você com um braço forte, porque Ele é Deus. E aí Pedro anda sobre as águas. Pedro viveu um romper ali. Eu fico imaginando, irmãos, nós pregamos muito sobre Pedro andou pelas águas, mas Pedro afundou. Não é verdade? O que fica muito evidente é isso, muitas vezes, porque a gente olha o copo sempre meio vazio, não meio cheio. Mas eu sempre gosto de imaginar a palavra de Deus. Quando eu leio, eu fico pensando muito. Pô, mas Pedro rompeu, glória a Deus. Eu fico imaginando Pedro saindo do barco. O Senhor diz, vem. Pedro sai do barco, dá um passo, outro. Daqui a pouco Pedro começa a perceber, uau, que loucura que está acontecendo aqui. Como é que pode? Eu andando pelas águas. Que negócio é esse? Andando pelas provações. Que negócio é esse? Que loucura é essa? Aí Pedro começa a olhar o que está acontecendo em volta. E o que a palavra de Deus diz? Que Pedro começa a afundar. Irmãos, vem comigo aqui. Eu quero que você venha comigo, em nome de Jesus. Pedro afunda, levanta a mão, pede socorro. O Senhor Jesus vem e diz, Pedro, levanta, Pedro. Pedro levanta. Para e pensa. Vocês acham que Pedro, do tamanho que ele era, um homem formado, Jesus pegou Pedro no colo para voltar para dentro do barco? Como que Pedro voltou para dentro do barco? Pedro volta andando. E Jesus olhando para Pedro, dizendo, Pedro, homem de pouca fé, Pedro. E Pedro volta para dentro do barco. E aí você está dizendo, olhando para mim, dizendo, pastor, mas será que isso é para mim, pastor? Chegou o teu tempo, em nome de Jesus. Chegou o teu tempo de romper. Toda a mentalidade carnal, o Senhor está arrancando de você nessa noite. Ele está colocando sobre você o poder do Espírito sobre a tua vida. Vamos continuar? E aí, as provações da vida mostram se você realmente crê, se você realmente confia em Deus.
ou simplesmente você está vivendo um ritual na tua vida. As provações é o teste mais poderoso, irmãos. Vai vir provações, vai vir dias difíceis, vai vir situações, vão se levantar, irmãos. Mas nós precisamos estar olhando sempre para Jesus, porque se Ele prometeu, aleluia, a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, aleluia, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Ele é fiel para cumprir na tua vida, Ele é fiel para cumprir na tua casa, Ele é fiel para cumprir nos teus sonhos, Ele é fiel para cumprir nos teus projetos. Então não tenha medo de ir, tira toda a carnalidade dos seus pensamentos. Outra coisa que eu vejo, o romper, nós precisamos realmente romper com o caminho da morte. E a palavra de Deus, versículo 6 diz: permitir que a natureza humana controle a mente, ela resulta em morte. Irmãos, muitas pessoas estão morrendo, não só de maneira física, mas estão morrendo realmente nas emoções, porque a natureza humana tem levado para um caminho de morte, tem levado para um caminho de aflições, tem levado você para um caminho de medo. Mas nós, a palavra de Deus, ela é muito clara, quando ela diz para nós: olha, vocês estão nesse mundo, porém vocês não pertencem a esse mundo, aleluia. E quando eu entendo que eu não pertenço a esse mundo, eu sei que leve e momentâneas são as minhas tribulações, porque o meu Redentor, Ele vive para todo sempre, está comigo em todos os momentos. Então romper o caminho de morte, é você abrir os seus olhos espirituais, é você não ter medo do que está por vir, é você confiar sem duvidar, né? Quem sabe você olha para nós pastores, aqui na plataforma, você diz: meu Deus do céu, os pastores, pastor Júnior veio para cá, 10 anos de conviver, meu Deus, foi 10 anos assim, ó, de mão, aguinha de coco, mão na nuca, água de coco, perninha pro ar, não teve nenhum probleminha, irmãos. Mentiram para você, porque nós temos desafios. E por vezes, a nossa mente também é uma mente carnal. Por vezes também nós passamos por situações. Porém, o que nos mantém de pé é a nossa fé no Senhor. Porque, quem sabe você pensa assim: pastor, mas esse caminho de morte, pastor, eu estou passando por esse caminho. Pastor, eu estou vivendo isso. Pastor, eu estou tendo depressão. Pastor, estou tendo crise de ansiedade, pastor. Pastor, é tão difícil. Irmão, deixa eu dizer algo para você, que eu quero que você saia daqui hoje curado em nome de Jesus. Você pode ter crise de ansiedade, irmãos. Que isso, pastor, pirou? Você pode ter depressão. Você pode ter crise de pânico. Você pode, irmão. Porém, você não pode viver a sua vida com depressão, ansiedade, crise de pânico. A palavra de Deus, livro de Salmos, capítulo 23, o que diz lá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale, vamos lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Amém. Nós vamos passar pelo vale, ok, está tudo bem. Mas nós estamos passando, nós estamos andando. Como diz a música do Lázaro, do irmão Lázaro: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas nós estamos passando. Aí eu vou para Salmos 91. A palavra de Deus diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Enquanto Salmos 23 diz: ainda que eu ande, Salmos 91 fala: aquele que meu Deus, vocês estão comigo ou não? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra, aleluia, vai descansar. Passamos pelo vale, porém o nosso lugar de morada é no esconderijo do Altíssimo do Senhor.
mentalidade, é o romper. Eu olhar para a palavra e dizer: uau, que palavra maravilhosa é essa? Eu dizer: o diabo pode até tentar, ainda que eu ande, mas eu habito e eu descanso no Deus da minha salvação. Nós temos que ter clareza nisso, irmãos, porque senão nós seremos presas fáceis, nós nos tornamos pessoas vulneráveis. Porque o inimigo sempre vai tentar, porque o inimigo sempre vai colocar uma semente. Porém, se o nosso coração estiver em Deus, aleluia, aí a palavra de Salmo 91 continua dizendo que praga nenhuma vai chegar na tua tenda, porque o Senhor vai dar ordem ao teu respeito, para te livrar de todo e qualquer mal. Aleluias! Então nós estamos nesse lugar. Então nós saímos desse caminho de morte. Deus, Ele está te chamando hoje para você romper a partir de suas impossibilidades. Deus está dizendo: rompa, filho, continua, não tenha medo, avance, creia, que por mais difícil que pareça, que por mais impossível que você ache que é, continua, porque eu ainda sou contigo, porque eu prometi e eu sou fiel para cumprir as minhas promessas. Irmãos, e tem gente diminuindo aquilo que pode alcançar em Deus, por causa da estrutura que tem para receber. Infelizmente, muitas pessoas estão diminuindo. Não, mas para mim não. Não, sou tão pecador. Não, para mim nunca vai acontecer um milagre de Deus. Não, o fulano pode até receber, mas a minha casa não. Irmãos, não diminua aquilo que o Senhor já prometeu para você. Eu vou falar de novo. Não diminua aquilo que o Senhor Deus já prometeu para você. Não, eu vou falar de novo. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui: não diminua aquilo que eu já prometi para você. Vamos parar de colocar Deus dentro das nossas impossibilidades, achando que o Senhor não pode fazer, porque eu sou tão pequeno, eu sou tão falho. Ai, meu Deus do céu, tadinho de mim, coitadinho de mim, querido. O Senhor Deus, Ele tem poder, e a palavra dele diz, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou seja, se nós pensamos pequeno, o nosso Deus, Ele é um Deus tão grande. Se nós achamos que não vai dar, o nosso Deus, Ele abre todas as portas e possibilidades para nós. Nós só precisamos estar com o coração em Deus e parar de diminuir o Senhor, dizendo: olha, se Deus quiser, Ele vai fazer o impossível acontecer. Eu me lembro agora da minha mãe. A minha mãe foi uma grande evangelista. Creio que está agora com o Senhor Deus, faleceu. A minha mãe, ela falava de Jesus à torta e direito, irmãos. Eu nasci no lar cristão, louvado seja Deus por isso. E eu me lembro, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhum velório. Antes do velório, a mãe gostava muito de cantar os corinhos. Corinhos, e eu pegava o meu violão. Ela bem magrinha, cometida com câncer nos ossos. Bem magrinha, raquítica. Ela dizia: Johnny, pega o violão, vamos tocar, vamos cantar ao Senhor. Eu falei: ok. Eu pegava e a gente alegrava, a gente tinha alegria de cantar. Minha mãe alegria, mesmo doente, fraquinha, com a voz fraca, ela tinha alegria. E aí um dia, ela bem fraca, ela falou: Johnny, pega o violão, vamos cantar a música Deus é Deus. Eu falei: ok. Peguei meu violão e fui tocar com ela a canção. E a canção diz que Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Irmãos, eu saía cheio de fé, a minha mãe raquítica, quase morrendo. E aí no dia da morte dela, eu fiquei lá às 24 horas. Eu nunca vi isso em nenhum velório, né? A gente terminou aqui, mas primeiro foi ali na, como é que fala? Na capela, mas não é capela? Funerária. Foi lá na funerária, eu fiquei 24 horas lá. E de repente eu lá com ela, mais algumas pessoas, entra uma mulher desconhecida. A mulher entrou, chegou perto do caixão da minha mãe, olhou para minha mãe. Irmãos, a minha mãe estava morta. Ela olhou para minha mãe e falou assim: eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus. Quando a mulher falou aquilo, disse: ninguém pregou, ninguém falou de Jesus aqui, minha mãe está morta. E a mulher chorando, olhando para mim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu cheguei perto dela, abracei ela, falei: o que a senhora disse? Eu quero entregar minha vida para Jesus. O que levou a senhora a fazer isso? Eu não sei, mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu falei: ok, então eu vou orar, eu posso orar por você? Ela falou: pode orar. E eu orei por ela ali, e uma vida foi salva, mesmo com a minha mãe morta. Então, se nós vivemos Jesus na terra, se nós caminhamos com Jesus em nós, o poder do Espírito Santo, nós muitas vezes não vamos nem precisar falar, porque a porta do céu vai ser aberta sobre a minha, sobre a sua vida. Pessoas serão tocadas a partir do momento que a gente chegar. As pessoas serão transformadas vidas. E isso realmente é um romper. Isso é você olhar e dizer: meu Deus, que doideira é essa? Nós precisamos romper a cada dia. Precisamos romper o caminho da morte. Precisamos em nome de Jesus. Outra coisa que nós temos que romper é a inimizade com Deus. Pastor, como assim, irmãos? É a palavra de Deus diz, no versículo 7. Romper com a inimizade com Deus. A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Sempre. A nossa mentalidade, se nós não, por isso que eu falei para vocês, irmãos, se a gente não está aqui, não está com Jesus na nossa vida, realmente, nós somos completamente inimigos do Senhor. A nossa mente precisa estar no Senhor. Nós precisamos querer viver essa vida nele, estando nele, caminhando com ele. Que a nossa forma de pensar, que possa ser uma ruptura. Que você saia daqui hoje em nome de Jesus. Que a palavra possa entrar no teu coração, querido. Que você possa olhar para situações que antes você olhava com um olhar de natureza humana. Que antes você olhava, você criticava, murmurava, você falava mal. Que antes você achava que não tinha mais jeito. Mas em nome de Jesus, que a sua visão seja aberta, que a sua mente seja destravada, e que você possa olhar, por mais que você está vendo situações difíceis, por mais que você está vendo os desafios na sua frente, por mais que você está vendo os obstáculos, você tire os seus olhos disso, e que você coloque os seus olhos na promessa do Senhor Jesus. Agora os homens estão com um projeto de subir no monte. Quem aqui já subiu no monte aqui, dos homens aqui, que foram nas 24 horas lá? Alguns irmãos aqui. Aí levaram a ideia para a cidade de Capivari. O obreiro Gilberto: pastor, temos que fazer um monte, Falei: amém, vamos subir no monte. Aí o Gilberto: pastor, vamos subir no monte. Ontem de manhã, nós fomos lá subir no monte. Irmãos, pensa no monte alto. Olha de longe. Foi o Patrick? Ah, tá, então vamos disciplinar o Patrick depois. Tu olha para o monte de longe, parece que ela é grande. Tu vai chegando perto e vai ficando maior ainda. E aí o irmão Gilberto: vamos, pastor, lá é lá o monte, a pedra lá, tá lá, vamos chegar lá. Eu falei: ok. Irmãos, e o obreiro Gilberto, ele tem 60 anos de idade. Eu mais jovem que ele. Eu falei: se ele está querendo subir no monte, não vou perder, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? E ele cheio de fé, dizendo: pastor, vamos. Ele já subiu uma vez. Vamos, pastor, vamos lá e tal. Eu falei: vamos. E a gente foi subindo. E as perninhas começaram a dar umas tremidas, irmão.
E aí de repente o obreiro Gilberto, sol muito quente, ele fala assim: pastor Johnny, vamos dar uma sentada, pastor? A minha pressão deu uma aumentada e eu preciso sentar. Eu falei: aleluia. Eu disse: claro, irmão, vamos sentar, óbvio. Eu já estava louco para dizer para ele: ô Gilberto, vamos descer, não precisamos subir. E quando ele der essa deixa, eu falei: claro, irmão, imagina, senta aí, vamos tomar uma água. E eu me lembro que quando a gente estava um pouco mais acima do meio, que a gente achava que estava perto, olhava, estava muito longe. E do meio para frente vai dificultando ainda mais. Porque tem umas pedras no meio do caminho, irmãos, escorrega, é uma doidura. E Deus foi começando a ministrar no meu coração na subida. Olha só como Deus faz. Eu subindo no monte, e o Senhor dizendo para mim: olhe para a pedra. E o Senhor falou: sabe as promessas que eu já falei ao teu coração? Eu comigo mesmo ali. Enquanto subia, o Senhor falava: sabe, as promessas são assim. Vai ter adversidades, os obstáculos vão ter, as pedras vão ter. Tem hora que parece que você vai cair. Tem hora que parece que você não tem mais forças. Tem hora que parece que você não vai conseguir. Mas continua. Pare de olhar para os obstáculos. Foque na pedra. Foque nas minhas promessas. E eu continuei indo. Eu falei: obrigado, Deus, obrigado, eu vou ir, eu vou. E de repente, irmão, nós chegamos no cume do monte, lá em cima. Quando a gente chegou lá em cima, gente, a visão que nós temos lá de cima é muito além do que você pode pensar. O ar que você está respirando lá em cima, meu Deus, é puro. Parece que você está, o oxigênio direto assim, céu para você. A visão é linda. E aí eu comecei a me regozijar daquilo. Lembram dos cansaços que eu estava na subida do monte? Lembram das pedras que eu tive que enfrentar? Lembram dos pensamentos intrusivos que entraram na minha mente, dizendo para mim: para, não adianta, não precisa. Você vai vir depois com os homens, então depois você sobe. Lembram disso? Quando eu cheguei no cume do monte, eu falei: meu Deus, que maravilhoso é estar aqui. O cansaço, Patrick, sumiu. A vista, eu falei: meu Deus. Aí o Senhor falou: ei, Johnny, sabe o que você está vendo e o que você está sentindo agora? É o mesmo que vai acontecer se você não parar no meio do caminho e continuar olhando para as minhas promessas. Pode ser que vai ter pedras, mas quando você chegar lá, você vai cantar um hino da vitória em nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Levanta a tua mão para o céu. Levanta tua mão direita para o céu, mais alto que você puder. Eu quero profetizar que por mais obstáculos estejam se levantando, por mais que adversidades estão vindo na sua direção, por mais que você tenha pensado em parar, retroceder, que por mais que pensamentos intrusivos estão vindo para que você desanime do meio do caminho: pastor, a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus negócios, pastor, não tem como meu marido mudar, a minha esposa mudar. Eu quero profetizar em nome de Jesus: tira os teus olhos dos obstáculos e comece a colocar os seus olhos na promessa, porque se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Esses pensamentos nos fazem ser inimigos de Deus, inimizades com o Senhor. Porém, nós não somos daqueles que retrocedem, amém ou não amém? Nós somos daqueles que continuam firmes, continuam no caminho, continuam crendo, acreditando. Outra coisa que nós precisamos romper para viver a plenitude do Espírito. Existe uma plenitude de Deus para a sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas vocês são controlados pelo Espírito. Quando você entende isso, não é mais sobre o que você acha, não é mais sobre as suas vontades, não é mais sobre as suas dúvidas, mas é sobre aquilo que a palavra de Deus diz. E em Jesus, nós somos
mais do que vencedores. Salmos 91 continua dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque o Senhor vai dar ordem aos anjos ao teu respeito, para te livrar de todo e qualquer mal. Porém agora não é mais sobre a natureza carnal, mas é sobre a natureza espiritual. E essa natureza espiritual que nós precisamos viver a cada dia. Não confiar naquilo que temos, naquilo que possuímos. A natureza espiritual é você confiar apenas em Deus. É você crer que o Senhor, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esses dias atrás, um casal convidou a gente, ali mais no interior de Capivari. Eles convidaram a gente para ir lá na casa deles, e a gente foi lá, e a pastora Thaís, porque a gente gosta de ser convidado, irmãos. Se você fizer um churrasco, quiser convidar a gente vai, tá bom? A gente não faz acepção de pessoas, é só convidar, aleluia. O pastor Júnior também gosta, não gosta, pastor? Só convidar, né? Aí os irmãos ficam assim: porque o pastor nunca vem na minha casa. Convida, né, irmão? Mas o irmão chegou novo na igreja, o pastor está indo na casa do irmão. O irmão convidou. É verdade, pastor? O irmão não está doente, não está nada, quer que a gente fique lá na casa dele. Então vamos. Mas aí se você fazer um banquete, aleluia, convida o pastor para ir na tua casa, irmão, é bênção de Deus. Convida ele lá para tomar um café com você. E aí os irmãos convidaram a gente: pastor, vem aqui, vamos almoçar. Irmão, já estou na beira, não me empurra que eu já estou na beira, como diz outro. É para já. E a pastora pegamos e fomos lá. Chegou lá, eles prepararam o cavalo e a aranha. Vocês sabem o que é aranha? Charrete. Quem sabe o que é charrete? Meu Deus, é muito chiqueza aqui, Jesus amado. É 5 minutos de Capivari. Eu duvido se você não sabe o que é charrete, irmão. Cavalo, charrete, anda 2 pessoas ali e tal. E aí, eles montaram o cavalo para a gente andar de cavalo, Darlan. Para a gente andar com a charrete. E a pastora Thaís subimos. Ai, pastor, vai, pastor. Dirige aí. Eu falei: tá bom, deixa para mim. E a gente foi andar de charrete. Cavalinho. E o cavalo, irmãos. E aí, a gente, eu não sei se é porque a gente... mas tudo, onde a gente vai, a gente vê Deus falando, Deus fazendo, Deus mostrando. E aí eu me lembro que lá é muito... vários morros assim. E aí o cavalo, para ele descer o morro, tu não precisa ficar freando ele. Automaticamente o cavalo ele vai tracionando. Se não fizer nada, ele vai tracionando, porque ele tem que ter um peso atrás dele. Ele vai tracionando e vai freando a charrete atrás. Então, aí quando a gente estava andando de cavalo, o Senhor me lembrou da passagem que diz: uns confiam em carro, outros em cavalos. Vocês lembram dessa passagem, amém? Eu me liguei: pois é, então por isso que lá antigamente, por isso está escrito, porque os homens confiavam em cavalos, confiavam nos carros, que era o que eles subiam. Mas aí continua dizendo: porém, nós confiamos no Senhor da nossa salvação. Aí eu falei: eu não confio nesse cavalo, eu confio no meu Senhor da minha salvação. Porque o cavalo ele pode dar um trupicão aqui e virar essa charrete. Mas se o Senhor estiver me segurando, nada vai acontecer em nome de Jesus. Irmãos, vocês estão comigo, amém ou não amém? Pastor, mas o que o pastor está falando disso? Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos romper com coisas maiores, ficamos limitados, porque nós temos medo do que está por vir. Quantos e quantos projetos, irmãos, Deus já deu para você? Já era para você estar assim, meu Deus, anos-luz na frente. Já era para você estar, meu Deus, conquistando muito. Deus te deu o projeto e você simplesmente... não vou fazer agora, porque eu não tenho os recursos necessários,
porque eu não tenho o dinheiro que precisa, porque eu não tenho condições, não tenho capacidade, não tenho sabedoria. Irmãos, entenda, se você tem o poder do Espírito Santo dentro de você, não tem nada a ver com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua expertise, mas tem tudo a ver com o poder do Espírito Santo que está sobre a tua vida. O meu filho Jonathan, eu dei uma motinha daquela elétrica para ele. Ele anda em cidade afora, irmão. Ele vai por tudo, já foi até para Capivari. Tem 15 anos de idade. Volta e meia eu estou recebendo uma foto dele andando pela cidade. Eles mandam a fotinho, pastor, você é louco, pastor. O Jonathan está aqui do outro lado da cidade. O Jonathan está em Capivari com a motinha. Meu Deus do céu, que perigo, que... Pastor... E a única coisa que eu respondo para mim mesmo, porque para os irmãos eu digo, irmão, tá bom, obrigado por você ficar preocupado. Eu não estou. Porque a palavra de Deus diz, se o Senhor não cuidar, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar, pastor, mas é imprudência. Irmãos, se o Senhor quiser, vai acontecer. Se não quiser, não vai acontecer. Eu posso estar aqui agora, cair aqui no chão e acabou. Fui morar no céu. Então, e muitas vezes você, por conta desses pensamentos que o diabo tem colocado na sua mente, você tem deixado de avançar, irmão. Você tem deixado de conquistar. Você tem deixado de romper. Você tem deixado o inimigo vir, mas em nome de Jesus, a minha oração para você hoje é: não mais haverá a natureza carnal dominando sobre a tua mente. Levanta tua mão para o céu. Não mais será a natureza carnal dominando sobre a tua mente. Será a natureza espiritual dominando sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. E essa natureza faz você romper. Essa natureza faz você avançar. Essa natureza faz você ir com medo mesmo. Essa natureza faz você não ficar olhando para trás. Ela faz você ter o poder de Deus. Porém, você não pode colocar Deus em segundo plano na tua vida. Eu sei que isso não acontece aqui, mas lá em Capivari acontece muito. Alguns irmãos que tomam algumas decisões na vida sem perguntar para Deus. Tomam algumas atitudes sem buscar o Senhor na oração. E aí dá tudo errado. Acontece as piores coisas. Aí os irmãos vêm, pastor, aconteceu isso, aquilo, outro. Eu sempre pergunto para os irmãos, você entrou nisso? Antes de entrar nisso, você consultou a Deus? Você orou? Você buscou a presença do Espírito Santo? Não, pastor, não. Então Deus não tem nada a ver com isso. Porque a nossa natureza carnal sempre vai nos levar para a destruição. Mas agora existe a natureza espiritual, que essa vai nos levar para um caminho de vida e paz. Então, irmãos, ore, espere o tempo que for necessário. Não dê um passo se Deus não abriu o caminho para você. Não fique forçando as portas. Não fique achando que você tem que ajudar Deus. Deus não precisa da tua ajuda. A única coisa que Deus precisa é que você esteja prostrado aos pés dele. É que você ore, busque, clame, jejue, ore na madrugada, busque o Senhor. Deixa eu perguntar algo para vocês. Você fala ser tão espiritual. Você diz que já leu a Bíblia de trás para frente, frente para trás. Você diz, poxa vida, eu vou para a igreja todo domingo, eu participo de UGC, eu vou no ministério. Mas qual tem sido o teu tempo com o amado Espírito Santo? Quanto tempo você tem tirado para falar com Deus? Esses dias, eu acompanho um pastor amigo, e ele foi viajar para fora. E lá fora ele foi visitar algumas mesquitas. E para entrar na mesquita, é um templo, para entrar, tinha que tirar as sandálias. Olha só como eles imitam, né? Aquilo que Deus tinha falado. O Senhor falou, Moisés, tira as sandálias dos teus pés,
porque o lugar que você pisa é santo. E aí lá na mesquita tinha que tirar as sandálias e entrar. E ele filmando tudo, mostrando tudo, dizendo, ele pastor, ele dizendo, olha, e o povo aqui dentro, eles param tudo para orar 5 vezes ao dia. Irmãos, 5 vezes ao dia. Eles ficam lá clamando, amando. Há um tempo atrás, eu trabalhava como consultor de vendas na Toyota. E uma vez atendendo um cliente muito bem sucedido da cidade, e conversa vai, conversa vem, e ele faz parte de uma mesquita. E eu perguntei para ele, olha só, como é que funciona? Ele começou a me falar, é assim, 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 pastor. E ele disse, olha, nós temos um ritual, que é orar 5 vezes ao dia. Eu falei, sério? Ele falou, aham. Falei, mas como assim? Não, no relógio deu a hora, nós paramos tudo e vamos orar. Eu falei, sério mesmo? Ele falou, aham. Aí eu perguntei para ele, como ele é um empresário, eu disse, se você estiver atendendo um cliente, como é que você faz? Eu peço licença para o cliente, deixo ele na loja e vou orar. Tá, e se você estiver no carro, eu paro o meu carro e vou orar. Eu disse, é verdade isso? Ele falou, aham. E agora esse pastor foi lá e mostrou a veracidade daquilo que ele havia falado. E aí deixa eu perguntar para você, quanto tempo por dia você tem buscado ao Senhor? Isso mostra se você realmente é espiritual ou se você realmente tem vivido uma vida da natureza carnal. Quantas horas você tem passado no Instagram, cuidando da vida de pessoas que você nunca viu na sua vida, tentando ter a vida dela, que você olha, meu Deus, que bonito. Quantas vezes você ficou ali torcendo para que a Virgínia e o Vini Júnior dê certo? E aí eu pergunto para você, quanto tempo você tirou para orar durante seus dias? Não oro, pastor, eu não consigo orar. Nós precisamos ter prática de oração. Só nos tornaremos homens e mulheres espirituais a partir do momento que nós tivermos realmente prática de oração, irmão. Agora nós teremos essa campanha de 31 dias. Irmãos, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Irmãos, é um estímulo para você. Você tem que entrar de cabeça nessa campanha. Você tem que dizer, pastor, estamos juntos. Tem um livro do pastor, serão 30 dias, vai ter lives todos os dias, 12:45, é isso, né, pastor? E vai ser lido o capítulo, acredito, falando alguma coisa sobre. Então, irmãos, é a oportunidade que você tem. Quantos querem viver aqui 31 dias do extraordinário de Deus sobre a tua vida? Então comece a ter práticas diferentes, irmãos. Entre nessa campanha. Faça um propósito com Deus. Eu vou entrar, todos os dias eu vou ler, todos os dias eu vou buscar. Todos os dias. Por quê? Porque se queremos viver uma vida espiritual, precisamos ter conexão com aquele que é o nosso bom Deus. E aí, porque o romper é você deixar que Deus seja Deus na sua vida. Irmão, deixe Deus ser Deus na tua vida, irmão. Deus, Ele só quer ser Deus na tua vida. E a partir do momento que você deixar isso acontecer, Isaías, capítulo 45, do versículo 2. Isaías 45, 2 diz assim, o Senhor dizendo para nós, porque eu irei adiante de você, e aplanarei os montes, eu derrubarei portas de bronze, e romperei trancas de ferro. Olha só, agora eu sou um homem espiritual, agora eu tenho uma vida com Deus, agora eu já entendi o romper de Deus na minha vida, agora eu já compreendi. Aí o Senhor diz para você, querido, a partir de agora, não é mais sobre a força do teu braço, mas agora é sobre o poder das minhas mãos. Agora não é mais sobre aquilo que você pensa em saber, mas é sobre aquilo que eu já sei. Não é sobre aquilo que você acha, mas é sobre aquilo que eu já falei. Porque o Senhor está dizendo para nós, eu a partir de então, se você deixar o meu espírito sobre a tua vida,
eu, o Senhor Deus, vou aplainar os montes. Eu, o Senhor Deus, eu vou realmente derrubar as portas de bronze. E eu, o Senhor Deus, eu vou romper as trancas de ferro na sua vida, em nome de Jesus. Aleluias! É uma vida de romper, irmãos. É uma vida de você avançar. É uma vida de você não olhar para aquilo que deu errado, mas você enxergar o que está dando certo. É você viver uma mentalidade diferente no poder do Senhor Jesus. Nós vamos entrar nessa campanha de 31 dias, será maravilhoso. Irmãos, entre de verdade. Irmãos, queira de verdade estar lá. Queira de verdade buscar a presença do Senhor. Eu agora estou num propósito com Deus também. Eu faço live todos os dias pelo YouTube. E agora comecei a fazer live no TikTok. Falei, eu vou para o TikTok. Vou fazer live no TikTok. E vai ser bênção do Senhor para a vida das pessoas. Irmãos, está sendo uma loucura, irmãos. As pessoas têm ouvido a palavra. Eu fico muito grato a Deus, porque pessoas dizendo, pastor, depois dessa live, eu quero ir para Jesus. Pessoas testemunhando de milagres que estão acontecendo. Pessoas que estão realmente entendendo que não é mais sobre a capacidade dela, mas é sobre o poder do Espírito que habita nela. Irmãos, sobre você, há um poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Levanta a tua mão para o céu aí, deixa eu profetizar. Há um poder do Espírito de Deus sobre a tua vida. Tudo aquilo que o inimigo tentou cauterizar, tudo aquilo que o diabo tentou roubar de você, tudo aquilo que o inimigo tentou saquear você, não mais conseguirá, porque há um poder do Espírito de Deus sobre a tua vida. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Romper é você deixar que Deus seja Deus em sua vida. Tem uma canção bastante antiga que ela fala sobre o romper em fé. E essa canção eu entendo como uma oração que nós precisamos romper a cada dia, irmãos. Todos os dias nós teremos dificuldade, todos os dias nós teremos obstáculos, todos os dias, mas nós precisamos romper no Senhor. Nós precisamos entender a palavra de Deus, aquilo que Ele já falou. Chegou o tempo de romper na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Levante as duas mãos para o céu, vamos cantar. Levante as duas mãos, enquanto a pastora vai cantar, a banda vai cantar essa canção. Se você sabe, você vai cantar junto, e depois eu quero fazer uma oração por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida, eu quero clamar a Deus para que, em nome de Jesus, que toda mentalidade cauterizada, todo pensamento intrusivo, tudo aquilo que o diabo tentou contra você, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra a sua vida, em nome de Jesus eu quero profetizar, porque vai acontecer o milagre de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história, em nome do Senhor Jesus. Com suas mãos levantadas para o céu, o mais alto que você pode, nós vamos declarar essa canção, vamos adorar a Jesus. Vamos dizer que cada vez que a minha fé é provada, nós temos, em nome de Jesus, o poder de vencer um pouco mais. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Se você sabe, cante. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Aleluia! E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim de mim não se abrir o mar, vamos crendo, Deus vai me fazer andar. Agora só você que quer, com as suas mãos levantadas, cante. Rompendo em fé. Aleluia!
minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Diga: vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cante: rompendo em fé. Minha vida se revestirá. Nós cremos, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Oh, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. a cada dia vou viver, rompendo. Mais uma vez, vamos rompendo, rompendo em fé. Oh, minha vida se revestirá. Nós cremos, rompendo em fé. Com ousadia vou, com ousadia no Senhor. Aleluia. Vou lutar e vencer, vou Plantar e colher, a cada dia vou viver. rompendo em fé. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja nessa noite. Deus, eu profetizo um novo tempo. Eu profetizo um tempo de romper, um tempo, Senhor, onde nós vamos ver a forte mão do Senhor agindo em nosso favor, um tempo onde nós não vamos estar vendo e ficar percebendo o que está acontecendo da maneira exterior, mas é um tempo onde nós vamos caminhar com fé, é um tempo que os nossos olhos não estarão para os obstáculos, não estarão para as dificuldades, mas os nossos olhos estarão em Ti, Senhor, porque o Senhor prometeu e o Senhor é fiel para completar em nossas vidas. Eu declaro sobre a vida da tua igreja, eu declaro sobre o povo de Deus, Pai, 31 dias que nós vamos romper, 31 dias que nós vamos ver a mão do Senhor agindo, 31 dias que nós vamos ver o milagre de Deus acontecendo. Nós profetizamos, Senhor, que em nome de Jesus, todo o teto de bronze, tudo aquilo que o diabo tentou plantar, tentou fazer em nossas vidas, trazendo desânimo, trazendo sentimentos ruins, em nome de Jesus, cairá por terra, porque a igreja do Senhor Jesus, nós caminhamos firmes e fortes, nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra e nas Tuas promessas. Chegou o tempo de romper, chegou o tempo de nós rompermos no Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte a Ele. Aplauda o Senhor. Sim. Rompendo em fé, cante. Rompendo em fé, Oh, ousadia já vou mover o sobrenatural. Declara, igreja. vou lutar e vencer, Vou, plantar e colher. oh, a cada dia vou viver. Somente as vozes, rompendo em fé, cante. Rompendo em fé. Levante as suas mãos para o céu, cante a Ele. Minha vida se Aleluia. revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sol. Cante com força. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Diga: minha vida se revestirá. Oh, você está sendo revestido essa noite, rompendo em fé. Porque é com ousadia vou mover. Só aqueles que são ousados no espírito. Vou lutar e vencer.
Essa palavra de hoje, querido, é uma palavra com ousadia, com fé, com coragem. Nós vamos ver o impossível do Senhor acontecer. Oh, nós estamos comemorando neste mês de novembro 10 anos, queridos, e nós somos testemunhas de que o impossível acontece, ou de que milagres acontecem. Durante esses 10 anos, nós vimos aqui muitos milagres, muito sobrenatural de Deus. Essas portas não estão fechadas, porque Deus está se movendo. Deus se moveu e continua se movendo, e nós estamos profetizando que nesses 31 dias, o sobrenatural do Senhor vai continuar acontecendo. Declare comigo: Senhor, eu creio que está vindo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, dias de conquistas. Aplauda o Senhor, aleluia. Dê brados de adoração, igreja. Celebre a tua vitória pela fé, pela fé, pela fé, aleluia. Glória a Deus, boa noite, igreja. E no livro dos 31 dias, sabe qual é o primeiro inimigo? Sabe qual é? Eu já sei porque eu já li, mas eu vou ler de novo. É o desânimo. Então olha para esse irmão que está do teu lado e diz para ele: te anima, meu irmão, porque está vindo um novo tempo do Senhor sobre a tua vida. Em o nome de Jesus, o que Deus falou para Josué, não desanima não, continua, persevera. Olha para ele e diz assim, ó, te anima, porque essa semana será uma semana mais que abençoada, amém? Glória a Deus, estamos muito felizes. Muito obrigado, pastor Johnny, né? O pastor Johnny iniciou esse mês de novembro aqui aos domingos na Conviver. Nós teremos 5 domingos abençoados, né? O pastor também fez convite para outros pastores estarem aqui, outros filhos na fé estarão, e nós estaremos, né, vendo a cada domingo, né? Vamos continuar com a nossa série ali, né? Netflix, né? Não é Netflix, mas ficou bonito, né, irmãos? Fala ali os atores ali, né? 5 episódios. Você fica assistindo 13 episódios do dorama, irmãos, né? Vem aí domingo que vem para ver o 2º episódio. Hoje nós vimos ali os membros fundadores, né? Pastor Gladson, hoje pastor João Batista, nosso irmão obreiro Rubinho, são membros fundadores aqui da Conviver, né? Estão desde o início. E semana que vem o pastor Johnny vai aparecer aí no vídeo, né? Vai aparecer aí. Não sei se é no 2º episódio, no 3º, mas vai ser lindo, amém? E a cada domingo Deus vai trazer palavras, amém? Vai completar. E dia 10, nós iniciamos então o projeto dos 31 dias, inicia dia 10. Então dá tempo para você se preparar, você adquirir o seu livro, quem sabe presentear alguém, como nós fizemos, né, os 40 dias com propósito. Foi tão lindo, né, irmãos? Olha, quantos livros, pessoas foram alcançadas com o livro? Mais de 200 e poucas pessoas foram alcançadas, né, com o livro, né? Eu mesmo presenteei para uma pessoa que fez um serviço lá foi tão lindo, porque no dia que nós íamos começar, eu comprei um livro e eu vou dar para ela. Ela foi lá colocar o móvel lá na nossa casa e eu pude presentear ela. E na hora que ela pegou o livro, ela me agradeceu. Deu 5 minutos, ela chegou no serviço dela e disse: pastora, tu não acredita, a primeira página do livro, Deus falou comigo, era uma resposta que ela testemunhou. Eu tenho a certeza que Deus vai usar, né, a escrita, a leitura desses 31 dias para alcançar vidas, famílias serão impactadas. Você pode dizer amém por isso? Amém? Lá atrás nós temos os livros, ainda estão com preço de lançamento, né? Merchan aqui, ainda estão com preço de lançamento. Se você quiser, né, uma dedicatória do pastor, ele vai estar lá hoje, né, especificamente nesse domingo, fazendo ali a dedicatória, já que estamos no lançamento ainda do livro.
Então, né, faça isso, procure ali e seja abençoado. Abençoe e seja abençoado. Quantos são gratos ao Senhor por esse domingo mais que especial? Então só agradeça, querido. Só agradeça ao Senhor. Encha os céus de gratidão. Ali do lado, né, nós temos os quadros que simbolizam, trazem a mensagem de cada ano da Conviver. 2025 é o ano do propósito. Mas lá em 2016 foi vivendo o amor de Deus, né? 2017 é o ano das maravilhas de Deus. Se você não estava aqui, dá uma passadinha lá, dá uma conhecida. Se você já estava aqui, relembre, né, os anos, as palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas. E nós somos gratos, gratos, gratos ao Senhor por isso. Vamos encerrar esse culto aplaudindo ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus te abençoe, querido. Vá na graça, vá na paz e na bênção do Senhor, o nosso Deus.